eu sou a professora Gabriela e vou lecionar a disciplina de Geografia para o 2º ano do Colégio Emaús. Mas antes vamos fazer uma oração. Senhor meu Deus, nós agradecemos por mais essa videoaula. Abençoe as nossas vidas, abençoe a nossa aula de hoje, em nome de Jesus. Amém. Muito bem, agora vamos fazer uma chamada. Alexandre Miranda, Breno Vitalino, Daniel Nizer, Davi Lobato, João Antônio, Maria Eduarda, Pedro Augusto, Pedro Lucas e Sofia Ribeiro. Muito bem. Vamos começar agora a revisão para a prova final de Geografia, tá bom? Então, pega aí o seu livro, porque essa aula é toda baseada no livro, tá bom? Então, vamos começar com a página 9 do livro de Geografia. O primeiro capítulo desse livro se chama Ser Criança. E tem um tema aí que é Você faz parte do mundo. Nessa página, o livro vai falar sobre as diferenças que existem entre cada pessoa, tanto características físicas como características pessoais, né? Como os gostos, o tipo de coisa que cada pessoa faz, a religião, os tipos de livros que a pessoa gosta, os tipos de música que a pessoa gosta, entre várias coisas, né? Cada ser humano tem a sua individualidade ou característica pessoal que o diferencia dos outros seres humanos. Aí na página 14 nós temos um desenho com várias crianças de diversas partes do planeta, né? Temos crianças africanas, temos crianças asiáticas aí, temos vários lugares, temos uma criança indígena, né? E aí, pessoal, o que acontece? De acordo com o lugar que a gente vive, né, com o povo, que é o nosso povo, nós nascemos com essas características, né, com essas características parecidas. Então, isso faz toda a diferença e influencia nas nossas características físicas e também nos nossos gostos e costumes. Aí na página 17 vai falar sobre a infância. A infância, ela não é igual para todas as crianças. Existe uma coisa que se chama desigualdade, não é mesmo? E aí nessa página do livro está dizendo que, apesar de existir os direitos, né, existem direitos, toda criança tem direito, né, de estudar, de brincar, de ter uma família, de ter segurança. Porém, nem todas as crianças têm esse direito garantido. Existem crianças que precisam trabalhar, porque as famílias têm poucas condições. E essas crianças trabalham em lavouras, em pedreiras ou em carvoarias. E enquanto essas crianças estão trabalhando, elas deveriam estar estudando. Então, elas não têm tempo para estudar e aí ela acaba comprometendo o seu futuro. Por quê? Porque estudamos para ter uma profissão, para ter um bom trabalho no futuro. E essas crianças não podem estudar, pois estão trabalhando, então elas comprometem o seu futuro, além de que elas ficam expostas a doenças e acidentes. Na página 21 vai falar sobre um outro direito que toda criança tem, que é direito a um nome e uma nacionalidade. Todas as pessoas têm um nome, não é? Todos têm direito ao nome. E o nome, todo nome, ele tem um significado. Aí no livro tem alguns exemplos, ó. O nome Pedro significa pedra e o nome Iracema significa nascida do mel. Os nomes também têm origem, né? Que é o povo da onde ele veio, o local da onde aquele nome veio, onde aquele nome, né, nasceu. Niara, por exemplo, é um nome de origem africana. Cauê é um nome de origem indígena. E Iori também é de origem africana e significa luz. Se você não sabe o significado do seu nome, procure saber porque é bem legal. E além do nome, nós temos também sobrenome, né? Por quê? Porque às vezes muitas pessoas têm o mesmo nome. Você conhece alguém que tem o mesmo nome que você? Pois então, para diferenciar, para ajudar a diferenciar quem é quem, existe o sobrenome. E o sobrenome, normalmente, ele está ligado a uma pessoa da família, né? Normalmente os pais, o sobrenome ele vem passando de geração em geração.
os seus avós, os seus bisavós, provavelmente tem algum nome aí igual a algum dos nomes que você tem, né? O sobrenome. Os sobrenomes, quando nós vemos o nome, eles também possuem significados, né? E como eu falei, os sobrenomes, eles são de uma família. Então, normalmente, esses significados, eles indicavam a característica de uma família, como o local de nascimento, uma profissão ou até uma qualidade. Aí o livro traz alguns exemplos para nós entendermos melhor. O nome Braga é um sobrenome, tem algumas pessoas que têm o sobrenome Braga. E este nome tem origem portuguesa, que identificava as pessoas nascidas na localidade de Braga, em Portugal. Já tem um outro sobrenome que é Bueno. E esse sobrenome, ele é de origem espanhola e significa bom. Então a gente consegue imaginar que é bem provável que existia, né, uma pessoa que era bondosa e aí as pessoas chamavam, né? O fulano bom, né? O fulano bueno. Então ficou aí o nome da família, família Bueno. Então esse sobrenome também tem origem, tem um começo, né? No outro capítulo, o livro aborda as moradias e as suas funções, né? As pessoas ocupam diversos lugares no dia a dia. E um dos mais importantes é a moradia. É o lugar onde as famílias se relacionam e realizam muitas das suas atividades cotidianas. Então, nós temos aí algumas imagens de uma atividade que vocês fizeram, em que na primeira tem crianças aí dormindo, porque uma das funções da moradia é o quê? O descanso, né? As pessoas precisam de um lugar para descansar. Na número 2 está mostrando aí que está chovendo e as pessoas estão dentro de casa. Então a moradia, ela serve também como abrigo nos dias de chuva e até mesmo do sol, né? Nós precisamos do abrigo aí devido às temperaturas, ao clima, nós precisamos. E também na terceira imagem temos uma família se alimentando, né? Nós precisamos de uma moradia para se alimentar e também para conviver com a nossa família, que é tão importante. Então, uma moradia, ela tem diversas funções e é extremamente importante na vida de uma pessoa. Nem todas as pessoas têm uma moradia, né? Assim como nós vimos lá que nem todas as crianças têm o seu direito de estudar garantido, nem todas as pessoas têm uma moradia. Infelizmente, existe essa desigualdade. Os lugares de moradia, na página 30, vamos acompanhar comigo. Aí está falando que existem diferentes tipos de moradias. Então, existem casas de variadas formas, de diversas formas. E essas construções, elas são feitas de acordo com a condição econômica. O que é a condição econômica? Tem a ver com o dinheiro que a pessoa tem disponível, né? Aos rendimentos, aquilo que ela recebe, aquilo que ela pode fazer com o dinheiro que ela recebe. Então, as casas são influenciadas, né? O tipo de moradia é influenciado pela condição econômica das pessoas e também de acordo com o lugar que aquela casa vai ser construída, até mesmo com o clima e materiais da região. Pensem comigo, um local que venta muito, pensa nesses países que aqui no Brasil a gente não tem muito, mas tem outros países que tem até furacão, né? Você já viu na televisão? Pois então, essas casas precisam ser muito mais resistentes, não é verdade? Então, de acordo com o lugar que essas moradias são construídas, elas precisam de ser construídas de formas específicas. Então, aí nós temos dois exemplos, né? Que é um casebre de pau a pique no interior da Bahia. Essas moradias são comuns nas áreas rurais, construídas com varetas ou ripas cruzadas e revestidas com barro. Esse tipo de casa é uma casa que tem um custo mais baixo, né? Pessoas que não têm muita condição de construir. Tem aí, no exemplo número 2, moradias precárias no Rio de Janeiro. É um aglomerado e nele existem barracões feitos de materiais diversos, como papelão, madeira e restos de construção e de alvenaria. Na página 31 nós temos mais alguns exemplos. Na primeira nós temos aí uma mansão em São Paulo, né?
As mansões são casas bem grandes, bem confortáveis, espaçosas e construídas com materiais de boa qualidade, né? Diversos materiais, normalmente aço, vidro, tijolo e telhas. Temos no exemplo número 4, prédios residenciais, ou seja, prédios onde as pessoas moram, né? Onde tem ali várias casas, né? E esse exemplo número 4 é de Belo Horizonte, a cidade onde eu estou agora, a cidade onde é a escola. E está dizendo aí que os prédios são moradias coletivas, né? Ou seja, cada pessoa vive em um andar do prédio. Normalmente essas estruturas são feitas de concreto, ferro e tijolo. No exemplo número 5 temos aí uma oca, né? Que é a moradia indígena, que é feito normalmente com palhas, né, com folhas, com galhos, com elementos ali da natureza que estão ao redor daquelas pessoas que fazem a oca. Existem também as casas de madeira, e tem um exemplo em Santa Catarina, onde é muito frio, né? O estado de Santa Catarina é muito frio. Então, a madeira é um material que oferece o quê? Um conforto térmico, ou seja, deixa mais aquecida a casa. Na página 33, eu coloquei essa página aí para vocês verem mais alguns tipos de moradias. Essas aí são bem diferentes, nós não costumamos ver, né? Nessa primeira aí, ela é na Bolívia e no Peru. E é de um povo indígena também, né? É um tipo de barraca, um tipo de oca. E essas casas são feitas em ilhas flutuantes. Elas são feitas com fibras de uma planta chamada tutora nativa da região. Aí embaixo tem algumas casas na Turquia, bem interessante porque elas são construídas na rocha. Elas são perfuradas e construídas nas rochas. Existem também os iglus, que são as moradias temporárias dessas pessoas que vivem no Ártico, com blocos de gelo que também ajudam a se proteger do frio. Apesar de ser feito de gelo, né, o iglu ele mantém o calor dentro do local. Então, as pessoas utilizam quando está muito frio para se manterem aquecidas. Na página 37 vai continuar falando sobre a moradia, porém agora vamos entrar, né, dentro de casa. O que tem dentro das casas, né? Existem divisões, as casas elas têm divisões internas, né, a maioria das vezes. E essas divisões são chamadas de cômodos. E cada cômodo a gente faz alguma coisa diferente, né? No quarto a gente dorme, a gente descansa, as crianças costumam brincar nos seus quartos. Na cozinha a gente prepara os alimentos, né? Em algumas casas, na própria cozinha mesmo que as pessoas realizam as refeições. Existe a sala, né? Onde normalmente tem uma televisão, as pessoas têm um momento de descanso ali, um momento familiar e receber visitas. Então, cada cômodo tem a sua função. Aí, agora, a página 41 vai falar um pouquinho sobre a rua, né? As moradias, elas são localizadas em endereços, que pode ser uma rua, uma avenida, uma praça, uma travessa, etc. E esses endereços normalmente são numerados, né? Para a gente conseguir encontrar mais facilmente os lugares que a gente precisa encontrar. E as ruas, pessoal, várias ruas juntas, vão formar um bairro, né? Além de ruas, o bairro tem também praças, avenidas. E as ruas, elas podem ser de diversos tamanhos, né? Existem as ruas que são menores, como nós vimos, e aquelas que são maiores nós chamamos de avenida. Aí na página 43 tem aí uma poesia que vai falar sobre os bairros e vai falar sobre a vizinhança, né? Que são as pessoas que estão ali, que moram perto umas das outras. E um bairro, ele é composto, além de casas, né? Ele tem padarias, supermercados, farmácias, tudo isso compõe um bairro. Vamos agora para a página 46, que vai falar um pouquinho mais sobre o bairro. É no bairro que convivemos com os outros.
Nele, as pessoas brincam, estudam, trabalham, fazem as suas práticas religiosas, suas compras e muitas coisas mais. Então, nós temos 2 exemplos de bairros aí, que é o de cima, está mostrando um bairro que é residencial, ou seja, a maioria das construções nesse bairro são casas, são moradias, as pessoas vivem nesses lugares. Porém, na imagem de baixo, nós temos o exemplo de uma outra cidade, que é bem pertinho aqui da gente, que é a cidade de Contagem, no bairro Cidade Industrial. Esse bairro, a maior parte dele é composta por indústrias, por fábricas, como vocês podem observar aí na foto. Então, existem alguns bairros que a gente chama de residenciais. Por quê? Existem muitas residências. Existem bairros que nós chamamos de industriais, porque neles existem muitas indústrias, muitas fábricas. Aí na página 47, continuam os exemplos. Esse bairro aí de cima é o Centro Comercial em Curitiba, Paraná. E é um lugar onde tem muito comércio, ou seja, muitas lojas. Então, é um bairro já diferente aí. Tem também nos bairros outras coisas, né? Como, por exemplo, as praças, os parques, que são lugares importantes para as pessoas brincarem, se divertirem e conviver. Na página 52, o capítulo do livro, o próximo capítulo vai falar sobre as escolas, né? E logo vai começando a falar que tem diferentes escolas. E mostra aí o exemplo de uma escola particular em Minas Gerais, uma escola pública, uma escola indígena e uma escola rural. Então, como vocês podem observar, as escolas elas são diferentes, assim como as moradias, né? De acordo com o local que elas estão, com as condições econômicas das pessoas daquele lugar, as escolas vão mudando. Na página 54 vai falar sobre o caminho entre a moradia e a escola. Para chegar à escola, você percorre determinado trajeto todos os dias, né? Antes, da pandemia que nós estamos passando, você vinha para a escola todos os dias, quase todos os dias. E nesse caminho, você se lembra o que você observava? As lojas, as casas, as características que tinha nesse caminho. Alguns desses elementos são considerados pontos de referência, servindo para facilitar a orientação sobre que direção seguir. Então, o que é ponto de referência, pessoal? Quando você vai explicar para uma pessoa, por exemplo, onde é a sua escola, você vai dar alguma referência para aquela pessoa saber onde é, não é mesmo? Se for perto, por exemplo, aí no livro de uma sorveteria, você vai falar, é uma sorveteria que tem um sorvete desenhado, que tem uma placa rosa. Então, você vai falando dessas características aí que se tornam pontos de referência. Uma praça pode ser um ponto de referência. Quando você, por exemplo, vai explicar onde é a sua casa, talvez a sua casa tenha uma praça. Aí você diz, nossa, minha casa é perto de uma praça. Então, se torna um ponto de referência. Próximo tema do livro é os espaços da escola, né? Como nós vimos, as casas têm cômodos, não é? E as escolas também têm seus diferentes espaços. Nessa imagem aí, nós conseguimos ver vários espaços de uma escola, né? Conseguimos ver as salas de aulas, uma horta, um pátio, um campo. E cada pessoa aí nessa escola está fazendo uma coisa em um lugar diferente. Vocês conseguem identificar aí onde estão as crianças? Vocês conseguem visualizar os professores? Para que as atividades realizadas em sala de aula sejam produtivas, o ambiente deve ser adequado a elas. Salas sujas, mal iluminadas e com portas e janelas quebradas, móveis em mau estado e conservação prejudicam o aprendizado dos alunos. Então, como o livro está trazendo o assunto escola, né? Ele vai nos alertar aí para a importância de se preservar este ambiente, né? Porque é importante ter um ambiente agradável para se estudar. E o cuidado desses ambientes é uma responsabilidade de todos nós. Na página 73, o livro vai falar sobre os lugares, conhecendo os lugares. Como nós vimos, as moradias são diferentes,
as escolas são diferentes e os lugares também são. Ao longo da vida, as pessoas se conhecem e convivem em diferentes lugares. Um lugar é parte do espaço terrestre, onde as pessoas de alguma maneira se relacionam com a natureza de forma direta ou indireta. Então, nós temos aí, na página 73, alguns exemplos de lugares bem diferentes, com funções bem diferentes. Na primeira, nós temos um zoológico, que é um lugar onde as pessoas vão para quê? Para fazer um passeio, para se divertir, para conhecer ali os animais, quem sabe até para fazer um estudo sobre determinado animal. Então, o zoológico tem a sua função. Número 2, tem a imagem de um estádio de futebol. No estádio de futebol, as pessoas vão para se divertir, para assistir algum jogo ou até mesmo algum outro tipo de evento que normalmente acontece nesses locais. Número 3, temos aí uma feira, um lugar onde vende legumes, frutas, alimentos. Então, as pessoas vão neste lugar para quê? Para comprar os seus alimentos. E aí, no número 4, temos uma imagem retratando uma rodoviária, que é um local onde as pessoas vão para, quando elas vão viajar para um lugar mais distante, elas precisam de pegar um ônibus que circule em locais mais distantes, Pode estar representando também uma estação, de ônibus, um terminal de ônibus. Você conhece algum? Os terminais de ônibus, eles são para a mesma função, é parecido com a rodoviária, porém as estações, os terminais, eles são para distâncias mais próximas. Na página 76 é trazer exemplos de outros lugares no nosso país, no Brasil. Na primeira imagem temos aí o Largo do Pelourinho, na Bahia. E aí embaixo nós temos o Cristo Redentor, que é um ponto turístico do Rio de Janeiro. Temos o Teatro Amazonas. Todos esses locais aí que vocês estão vendo são pontos turísticos, São locais muito importantes para aquela cidade. Por quê? Porque outras pessoas de outros lugares vêm só para conhecer esses lugares. Aqui em Belo Horizonte está retratando a Igreja da Pampulha e em São Paulo está retratando a Ponte Otávio Frias. Na página 80 vai falar sobre um assunto bem sério, que é os lugares também apresentam problemas. Nossos lugares de convivência muitas vezes apresentam problemas que podem prejudicar a vida das pessoas. Observem as imagens abaixo. Então, quando eu estava falando sobre a escola, sobre a sala de aula, que ela precisa de ser preservada para que fique agradável, para que nós consigamos ter uma boa aula, os locais, de uma forma geral, também têm problemas, caso a gente não cuide, deles. Aí nós temos alguns exemplos de lugares com problemas. O aterro de lixo, a gente já estudou, como isso é complicado, porque o lixo traz muita poluição, É bem desagradável. Tem aí do lado uma rua não pavimentada, ou seja, essa rua não tem asfalto. Vocês estão vendo que o chão é de terra? Tem muitos buracos e deve ser bem difícil para transitar nesse local. Embaixo tem uma região industrial, E qual que é o problema dessa imagem número 3? O problema é a poluição. Olha quanta poluição está soltando aí pelas chaminés das indústrias. E no último, temos aí um lugar, uma avenida bem cheia de carros, com um trânsito bem intenso. O trânsito que também causa muitas consequências ruins, como o estresse. Um outro tema do livro é: os lugares sofrem mudanças. E aí tem o exemplo da Avenida Afonso Pena, aqui em Belo Horizonte. No passado, em 1930, e uma imagem mais recente, em 2010. Como vocês podem observar, os lugares eles sofrem mudanças. O ser humano modifica o ambiente de acordo com as suas necessidades. Então, todos os lugares costumam sofrer mudanças, principalmente as cidades, que vão aumentando o número de casas, de prédios. Na página 83, vai falar que alguns lugares eles modificam pela ação do clima.
Ou seja, tem lugares que nevam, né? Aí tem até um exemplo de Santa Catarina, que é aqui no Brasil, né? Não é sempre que acontece, mas acontece. Essa neve lá em Santa Catarina. E esse local fica, né, completamente diferente quando está nevando. Aí depois vai mostrar no número 2 e no número 3 duas imagens. Na número 2 está à noite e na número 3 está de dia. Então, essas duas fotos retratam o mesmo local em horários diferentes. Então, essas fotografias são bem diferentes umas das outras, apesar de ser o mesmo local. Na página 85, o livro vai falar de um outro tema que é os indígenas e a vida nas florestas, né? Vai falar sobre os grupos indígenas no nosso país. Eles têm uma forma de vida muito diferente da nossa. Eles moram, né, em locais que se chamam reservas. E as florestas, elas são, né, o local onde essas reservas são florestas, né? E são muito importantes para os indígenas. Aí na página 86 vai falar sobre o relato de uma criança de 7 anos que vive numa aldeia indígena. Eu aconselho vocês a lerem novamente esse texto. E ele vai falar sobre a forma de vida dos indígenas, né? As suas casas, né? Como são feitas, o que eles fazem durante o dia, a língua que eles falam, como eles se comunicam, como eles se organizam. E aqui na página 87 tem o restante do texto. Leiam as atividades que vocês fizeram para relembrar. Os Munduruku, que é o povo lá que fala o texto, assim como muitas tribos indígenas do Brasil, sofrem com várias dificuldades para preservar o seu modo de vida e os lugares que ocupam. Então, o modo de vida dos indígenas depende das florestas. Porém, muitas pessoas têm explorado as florestas, cortado as árvores para fazer produtos, né, para vender. Então, aí tem as queimadas, que existem pessoas que queimam as florestas, né, infelizmente, e isso prejudica muito a vida dos indígenas. No final aí do nosso livro vai falar sobre a preservação dos lugares, né, sobre a importância de se preservar os lugares, como já foi até citado aqui na aula. Tem esse outro texto na página 91 que vai falar sobre duas meninas que estavam voltando da aula com seu pai e encontraram, né, um córrego bem poluído, e aí elas discutiram como aquilo poderia ser prejudicial e sobre as soluções que elas poderiam encontrar para esse problema. Né? Porque realmente existem muitos problemas ambientais, né, nos lugares onde a gente vive. Porém, nós precisamos o quê? Buscar soluções para que tudo seja melhor daqui para frente. Pessoal, essa foi a nossa aula de hoje. Estudem aí, revejam as atividades que vocês fizeram do livro. Boa prova para vocês, um beijo. E lembrem-se, juntos no caminho certo.